Boa tarde, internautas. Hoje é o primeiro programa Fagulhas do Divino. Meu nome é Sérgio Pascoal e eu vou estar trazendo muitas coisas para enriquecer o seu coração, a sua alma. Não só isso, mas para que você fique com intelecto também enriquecido. Esse programa aqui vai ser um programa de entrevistas, como é o primeiro hoje. Hoje eu não trouxe ninguém para ser entrevistado, porque estou me apresentando. Eu vou falar algumas coisas aqui e eu gostaria que você conhecesse como vai ser o nosso programa. Eu vou falar sobre esportes, eu vou falar sobre educação, eu vou falar sobre cultura, culinária. Aqui esse programa vai ser também uma mesa de debate sobre teologia. Eu vou falar sobre poesia. Então vamos ter muitas novidades nesse programa. Eu, além de começar como entrevistador, eu sou um dos cabeleireiros da rede Jaque Janine, Shopping Jardim Sul, trabalho aqui no Shopping Jardim Sul, e também sou maratonista, e nós vamos também falar sobre maratona, e porque pessoas elas têm muitas dúvidas muitas vezes, como começar a correr, o que eu tenho que fazer para correr uma maratona de 42 quilômetros é fácil, como que é o treino, como que eu tenho que treinar, o que eu tenho que comer. Então eu vou trazer pessoas que vivem, que praticam esse esporte e que estão por dentro desse assunto. Então vai ser uma coisa maravilhosa. E hoje eu quero ler uma frase para você que está me ouvindo aí. É uma frase de um poeta que eu gosto muito. É um dos melhores, eu acho que, particularmente, eu acredito que seja Fernando Pessoa. E uma frase super interessante, super enriquecedora, é quando ele fala o seguinte: navegar é preciso, viver não é preciso. Então, o que eu penso sobre essa frase? Eu penso o seguinte, que navegar na vida todos navegam, né? Você pode navegar, mas você tem que, em navegar, viver de uma maneira que possa enriquecer o seu coração e as pessoas que estão do seu lado. Fernando Pessoa tem muitas frases, e falando sobre poesia, além dessa frase, ele tem uma que diz assim: não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso, só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Olha que coisa maravilhosa esse poeta Fernando Pessoa dizendo aqui: não conto gozar a minha vida. Ele não está interessado, nem em gozá-la penso, só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha própria alma a lenha desse fogo. A gente viver nesse mundo sem entregar a alma, sem entregar o coração, sem entregar o ser, não vale a pena viver. Eu acho que a gente tem que viver de uma maneira onde as pessoas elas vejam que você está entregando o tudo, sabe? Eu entrego a minha alma, eu entrego o meu corpo, eu me dedico da melhor maneira possível para que as pessoas possam ser enriquecidas com isso, com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser. Porque nós vemos hoje que a coisa mais fácil é a oratória, é o falar, é o palanque. Nós vemos hoje na nossa política o palanque, a oratória, o falar, o ditar regras, mas nós não vemos as pessoas viverem isso. E nós vemos isso em todas as áreas. E esse programa ele vai ser meio polêmico também,
porque eu vou tocar numa faceta, que aqui também a gente vai conversar, da religião, que é muito delicada, que ninguém toca. Eu vou falar sobre o que as religiões elas estão fazendo muitas vezes com as pessoas. O que a poesia pode enriquecer uma pessoa, pode levar a pessoa a viver uma vida íntegra e bonita, a religião está matando isso. A religião está praticamente estuprando a mente e a liberdade das pessoas se expressarem como seres livres e independentes aonde foram colocadas. Então, é muito grave hoje o que eu vejo, o que a religião está fazendo. Por isso que esse programa, o nome desse programa é Fagulhas do Divino. Por que vai se chamar Fagulhas do Divino? Fagulhas do Divino é o nome do meu primeiro livro que eu lancei praticamente faz um ano. E o nome desse livro foi Fagulhas do Divino no Humano. E muitas pessoas perguntaram, por que esse nome de Fagulhas do Divino no Humano? Fagulhas do Divino no Humano é que eu acredito que existe um Deus na humanidade, onde ele fagulhou o seu amor nessa humanidade toda. E essa humanidade, ela recebe esse amor desse Deus e expressa cada um de uma maneira. Então, por isso que é polêmico quando eu vou aqui falar e vou mexer e tocar no lado religioso, porque muitas vezes, dependendo, a religião, ela enclausura a pessoa. A religião, ela estupra o pensamento do ser livre. A religião, ela faz com que a pessoa fique enjaulada no seu contexto, que é um gueto, um mundinho, um fundinho de quintal, e que, quando eu falo mundinho, gueto, fundinho de quintal, é que o pensamento que ela dissemina na humanidade é para que as pessoas pensem daquele jeito, e você não pode pensar de outra maneira se não for daquele jeito. E o interessante que eu vou até trabalhar aqui com a Torá, vou trazer aqui muitas vezes a Bíblia, eu vou trazer aqui o Alcorão, eu vou trazer um livro do hindu, e aí eu vou ler um texto aqui, onde que em cada livro sagrado, que o livro sagrado, a Bíblia, ela é sagrada para os cristãos, a Torá, ela é sagrada para o judeu. Mas quem está do lado de lá não acha que é. Por quê? Porque cada religião defende o seu ponto de vista, o seu jeito de ser. Então, o que a fagulha, quando eu falo fagulha, eu acredito que Deus, ele fagulhou em todos os lugares pedaços dele, aonde as pessoas se expressam numa poesia, e nós temos que ter, como que fala, respeitar o outro. Outros se expressam numa leitura, num devocional da Bíblia, os cristãos, e nós temos que respeitar isso. E não adianta eles quererem colocar o pensamento deles a goela abaixo, e você tem que engolir. Não. Nós temos que respeitar o corintiano, eu sou São Paulino, né? E é meio difícil respeitar o corintiano no jogo do Corinthians e do São Paulo, né? Porque eu vou ficar aqui do lado do tricolor paulista e eu vou, em vez em quando, xingar, né, os corintianos. Mas eu gosto dos corintianos, mas eu tenho que respeitar. Eu falo isso pro meu filho. Meu filho é São Paulino e ele fica enlouquecido. Um dia desse eu falei para ele, eu vou correr a meia maratona da Argentina, que eu acabei de correr há uma semana atrás, e domingo agora eu corri a meia maratona do Pão de Açúcar, e eu falei pro meu filho assim, filho, eu vou correr com a camisa da Argentina. E ele falou, pai, isso é um absurdo, porque você é brasileiro, mas qual o problema? Eu estou num país, visitando um país, e eu vou falar aqui, eu vou até mandar um abraço para minha cliente, para a dona Aide,
O seu país, dona Aide, Argentina, Buenos Aires, é um país maravilhoso